Bom, pessoal, nessa videoaula a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo o conceito de carga elétrica. Bom, o primeiro deles, o enunciado diz o seguinte: selecione a afirmação a seguir que não está correta. Bom, uma dessas 4 opções aqui está errada, né? Então a gente vai assinalar essa que estiver errada. Bom, a primeira afirmação diz o seguinte: William Gilbert, 1540, o ano que ele nasceu, o ano que ele morreu, 1603, fazia clara distinção entre a atração exercida por materiais eletrizados por atrito, né, e a atração exercida por ímãs. Propôs um modelo segundo o qual a Terra se comporta como um grande ímã, fazendo as agulhas das bússolas se orientarem na direção norte-sul. Bom, essa primeira opção está correta, essa primeira afirmação, né? William Gilbert fez esses estudos, né, sobre materiais eletrizados e atração de ímãs, né? E também propôs esse modelo que a Terra é um grande ímã, né? E por isso que a bússola se orienta na direção norte-sul, né? Então a gente está imerso num grande campo gravitacional, mas também num grande campo magnético, né? Porque a Terra é um grande ímã, né? A segunda afirmação, Charles François Dufault sugeriu a existência de 2 espécies de eletricidade, que denominou de eletricidade vítrea e eletricidade resinosa. Bom, talvez isso aqui fique meio estranho, né? O que é essa eletricidade vítrea e eletricidade resinosa? Antes de ter esse nome, né, de carga positiva e negativa, né, 2 tipos de carga, ele começou a chamar de eletricidade vítrea, porque ele percebia, né, quando atritava vidros, né, e resinosa quando atritava resina, né? Então que tinha cargas diferentes, né? Então essa opção aqui também está correta, né? A próxima, né, afirmação é a massa de um próton e a massa de um elétron são praticamente iguais. Aqui está o erro, né? Não são iguais, são muito diferentes, né? A massa do próton é praticamente 1800 vezes maior do que a massa do elétron, né? Então a massa do elétron acaba sendo desprezível, né? Então a massa dos objetos é basicamente a massa do próton mais a massa do nêutron, que são iguais, né? Mas a massa do elétron é muito menor do que a massa do próton ou de um nêutron, né? E porém suas cargas são diferentes, sim, né? A carga do próton é positiva e a carga do elétron é negativa, mas as massas são diferentes, né? Então essa opção está errada. Um corpo com excesso de elétrons, essa está certa, né? Está eletrizado negativamente. Então, quando a gente eletriza um corpo, o que a gente faz é passar elétrons de um corpo para o outro, né? Então, quando ele está com excesso de elétrons, ele fica negativo, né? E o corpo com falta de elétrons, ele está eletrizado negativamente, né? Bom, um corpo normalmente está neutro, mas não quer dizer que ele possui cargas positivas e negativas em equilíbrio, né? Ou o mesmo número, né, de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. E quando eu passo elétrons para um corpo, ele vai ficar negativo, né? E quando eu tiro elétrons do corpo, ele fica positivo, né? As cargas que passam de um corpo para o outro são sempre os elétrons, né? Bom, a unidade de medida de carga elétrica no sistema internacional de medidas, o SI, então qual que é a unidade de medida de carga elétrica, né? N nêutron, né? C coulomb, P próton ou E elétron, né? Bom, nêutron, próton e elétron são partículas, né, que constituem o nosso átomo, né? Então aqui, né, o nêutron, o próton e o elétron são partículas que constituem o nosso átomo. E a carga elétrica é medida em coulomb. Lembrando que a carga elementar, ou seja, a carga de um único elétron ou de um único próton, né, tem esse valor, né, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Né? Então, para ter um coulomb, eu tenho que ter uma quantidade quase 10 na 18 aqui, né, elétrons, para ter o valor de um coulomb, né? Então, nessa ordem de grandeza, tem que ter muito elétron para ter um coulomb, né? E esse aqui seria a carga de um elétron. Lembrando que a carga do elétron seria menos, né, 1,6 vezes 10 na 19, e a carga de um próton seria mais 1,6 vezes 10 na 19, né? Então, a carga elementar é medida em coulomb, né?
Essa seria a opção correta. Bom, a terceira e última questão, se um corpo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, prótons positivos, né? Carga positiva, elétrons negativos, dizemos que ele está... Então, se tem a mesma quantidade de positivo e de negativo, ele está neutro, né? É esse o termo que a gente utiliza. Para dizer quando um corpo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele está neutro, né? Ele não está equilibrado, não está eletrizado, né? Nem potencializado, ele está neutro, né? Eletrizado é quando tem a quantidade diferente, né? De prótons e elétrons. Então ele pode estar eletrizado positivamente se eu tirar elétrons, né? Ou ele pode estar eletrizado negativamente se eu colocar elétrons nesse corpo, né?